dia mais uma vez. Vamos então tratar do corpo. É um compromisso que respeitamos todos os dias aqui, recebendo instruções importantes. Bom dia, Francisco Faratoso, nosso consultor alimentar. Ora, então hoje, fígado. Hoje vamos falar do fígado e não irei falar especificamente de doenças do fígado, portanto, não iremos ver coisas como cirrose ou hepatite ou problemas desse tipo, mas mais falar do fígado de uma forma geral, que me parece mais importante do que propriamente casos específicos. E vou tentar explicar aqui o que é que este órgão faz, vou tentar explicar de uma forma acessível o que é que ele faz e o que é que podemos fazer para que ele se mantenha bom. Porque um dos problemas sérios com o fígado é que é um órgão que suporta uma quantidade enorme de abuso, mais do que qualquer outro órgão, sem dar sinal rigorosamente nenhum, e de uma forma geral, quando dá sinal é já muito grave. É um daqueles órgãos que aguentam muitíssimo. Sabem, por exemplo, uma curiosidade interessante sobre o fígado, é que o fígado tem uma capacidade de autocura tal que se cortar 3/4 do fígado, o que significa quase todo o órgão, esses 3/4 voltam a crescer com as funções todas, o que é uma coisa espantosa. Nenhum outro órgão do nosso organismo faz isso. Em pouco tempo também. Se cortar uma fatia grande do fígado, ele volta a crescer. E é um dos órgãos menos compreendidos na medicina. Ou seja, ele é tão complicado e tão complexo que muitas das funções não se sabe quais são. E sabe-se que o fígado tem literalmente centenas largas de funções diferentes, a maioria delas não foi estudada, não se sabe. Mesmo há uns 30 anos atrás, o que sabia sobre o fígado era muito pouco. O que se sabe agora é bastante mais, mas mesmo assim muito pouco em relação ao que este órgão faz. Isto é, por exemplo, o maior órgão compacto que temos, situado aqui do lado direito, na zona das costelas direitas, o que penso que a maioria das pessoas sabe. É muito grande. O fígado é enorme como órgão e, para além disso, tem um peso bastante grande. Pesa cerca de 1,250 kg, o que é muito num órgão do nosso corpo. Portanto, é enorme, é maciço, está cheio de sangue. É o órgão mais complexo e alguns autores comparam o fígado a uma máquina. A uma fábrica, desculpem, não uma máquina, mas uma fábrica. Uma fábrica altamente sofisticada. Assim, por exemplo, é o fígado que produz a bilis, que ajuda a digerir a gordura, é o fígado que ajuda o organismo a debelar infecções, a lutar contra as infecções, é o fígado, por exemplo, que armazena açúcar sob a forma de glicogénio, que é enviado para o sangue sob a forma de glicose, que é açúcar simples, de forma a termos energia. Portanto, se estivermos numa situação em que ficamos sem açúcar disponível, o fígado liberta o glicogénio que tem armazenado e faz-nos funcionar. As funções deste órgão é o fígado, por exemplo, que filtra todo o sangue que vem dos intestinos. Ou seja, o sangue que passa dos intestinos e que depois tem que ir para os pulmões e para o coração, tem que passar todo pelo fígado. Portanto, isso é uma quantidade enorme de sangue que este órgão tem que filtrar e a capacidade de filtragem deste órgão é absolutamente espantosa. A capacidade que tem de filtrar álcool, de filtrar purinas, toxinas, é espantosa. É provavelmente o órgão mais espantoso que temos. E, ao mesmo tempo, é um daqueles que mais se danifica, a regra geral, com os hábitos modernos. Agora, há uma analogia interessante, ou talvez não analogia, mas na medicina oriental e em muitas outras culturas no mundo, o fígado é considerado como o general das Forças Armadas. E há arquétipos específicos de cada órgão, ou metáforas associadas a cada órgão, que são bastante poéticas e que, de alguma forma, exemplificam a função destes órgãos no organismo. Assim, por exemplo, o fígado é chamado o general, enquanto que enquanto que o coração é o rei. Por sua vez, os rins são o primeiro-ministro. O António Guterres do nosso corpo são os rins. Espero que ele não leve a mal esta alusão. Enquanto, por exemplo, os pulmões diz que são o ministro do interior, ou o baço, o ministro da agricultura. Agora fazemos aqui uns trocadilhos engraçados, mas acho que não vale a pena. Não vale a pena. O fígado é o general das Forças Armadas. É o supremo chefe das Forças Armadas, que tem que estar sempre a trabalhar e a dirigir as manobras. E em muitas culturas, para além do aspecto general, e isso é um aspecto essencialmente da cultura chinesa, se relaciona, por exemplo, o fígado com a alma. Diz que a nossa alma está no fígado. Relaciona-se também o fígado com a nossa visão. Fisicamente a visão, a capacidade de vermos, mas também não apenas a visão física, a capacidade, por exemplo, de antevermos, de vermos o futuro. Não de uma forma mística, mas temos a capacidade de não termos, por exemplo, vistas curtas.
sermos capazes de sonhar, de ver em frente, de ser idealistas, de ser românticos, diz que isso são capacidades do fígado. Como são, por exemplo, a capacidade de sermos pacientes, que se diz ser uma capacidade do fígado. Sim, Júlia, ia dizer justamente no Ocidente há expressões que também celebram essas comparações. Bons fígados, uma pessoa de bons fígados ou de maus fígados. Temos uma pessoa de bons fígados ou de maus fígados, temos uma pessoa biliosa. Exatamente. Essas expressões denotam pessoas com bom feitio ou mau feitio. E um facto conhecido, ou pelo menos que era bastante falado, é que quando o fígado não funciona bem, a pessoa fica irritada. É assim, e uma das causas principais de mau humor e de zanga diz que tem a ver com a produção excessiva de bilis deste órgão. E sempre, de uma forma muito simples, a bilis é um líquido muito ácido. Se alguma pessoa já vomitou bilis, sabe do que é que eu estou a falar. É fel, é horroroso. Quando há demasiada bilis na corrente sanguínea, isso é altamente irritante e a pessoa sente-se irritada. E essa irritação não é apenas uma irritação devido a causas exteriores, mas é mesmo uma irritação visceral, interna. Vem da qualidade do sangue que pode estar com bilis a mais, por exemplo. E assim, os chineses e muitos outros povos acham que este órgão é o órgão que está relacionado com o nosso humor, que está relacionado com a nossa paciência, que está relacionado com o nosso romantismo, com a capacidade de termos ideais, que todas essas capacidades são geridas por este general. Então, e como é que nós podemos cuidar bem do general? Ok, antes disso, vamos falar nisso. Eu só com o entusiasmo da conversa esqueci-me que devia preparar um chá. E vou-vos pedir... Então, que chá é que vamos preparar? Vamos preparar um chá que eu vou explicar, não tarda muito, que é melhor tirar isto assim, para Quer não ajuda, fazer asneira. Francisco? Obrigado, Júlia. O que é isso já que está a pôr? Isto é cevada tostada. Não ponha já, mostre primeiro aos senhores Então telespectadores, vai inclinar isso para a câmara. Eu já vou explicar isto mais tarde. O que está aqui mais escuro é cevada. Cevada. Que foi tostada. E o que está acima mais claro... Sim, mas mantenha o mesmo nível de inclinação, sem tornar... É cevada que foi apenas descascada, que é um cereal, como arroz ou trigo. E este cereal, e já vou falar nisto, não tarda nada, é um cereal que é benéfico para tratar o fígado. Já vimos. Pronto. Podemos consumir sob a forma de cereal, ou neste caso, vamos preparar um chá. Vamos fazer café. É parecido com café, mas o café pode ser feito também com a tostada, com a cevada, que é tostada e que é moída. Neste caso, ela não é moída, portanto não fica tão escuro e tão queimado como... Portanto, então café. Vamos pôr 2 colheres, é? Eu não sei a quantidade de água que está aqui, mas vai ser necessário mais, umas 3. Vamos pôr 4. Já está, não direi a ferver, mas está num ponto de ebulição quase... Não, já está, já ferveu com certeza ou não? Não, está quentinho, não, está assim, quentinho. A água deveria estar a ferver. Mais ou menos o que se faz é utilizar uma colher de sopa de cevada para 1 litro de água e ferver 10 minutos. Isso é um chá específico para o fígado e há outros chás específicos para o fígado conhecidos na medicina tradicional portuguesa, como, por exemplo, dente-leão, ou hipericão do Jerez, ou artemisia. E eu, como sabem, opto por trazer aqueles que são menos conhecidos. Isto é um chá que é pouco conhecido e, no entanto, é extremamente simples e eficaz também. Antes de vermos este aspecto, é talvez importante ver o que é que prejudica o fígado. E há